Oi gente, eu sou a Cami e no vídeo de hoje eu e a professora Nadine vamos falar da advocacia como função essencial à justiça. E eu já vou iniciar com polêmica, doutora Nadine. Ei, calma aí, doutora. Por que você utiliza o termo doutora? Será que todo advogado é doutor? Está correto chamar os advogados dessa forma? Esclarece aí pra gente, Cami. Não, nem todo advogado é doutor. Doutor é quem possui o título de doutor em direito, conferido por uma instituição de pós-graduação onde fez a defesa da tese. A gente sabe que na prática social é difícil evitar ou mesmo acabar com o uso desse termo na comunicação com os advogados. Porém, é preciso lembrar que o uso indevido desse título em documento ou meios de publicidade configura uma infração ética no Estatuto da Advocacia. Aliás, para exercer a advocacia não basta cursar direito. É necessário, após concluir o curso, passar em 2 fases do exame da OAB, obtendo assim a devida licença para representar seus clientes. É isso mesmo. Portanto, pessoal, a pessoa que conclui a graduação em Direito é bacharel em Direito. Nós não cursamos advocacia ou então nós nos formamos advogados, como as pessoas geralmente falam, né? A gente não se forma advogado automaticamente após o término da faculdade. Após a conclusão da faculdade, após a conclusão do curso, ainda é preciso ser aprovado nessa prova que a Cami comentou. Não é fácil não, pessoal, mas esse rigor na habilitação dos advogados é necessário para trazer justamente qualidade para a profissão. A advocacia para os fortes. O artigo 133 da Constituição determina que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O advogado, ele presta serviço público e exerce função social, pois tem como foco a proteção ao cidadão. Sua atividade é um instrumento da garantia da parte para a efetivação da cidadania, orientando e fazendo valer os direitos do cidadão perante a justiça, sendo peças indispensáveis na manutenção da democracia. Pois é. Para entendermos melhor todas as nuances da atuação dos advogados, nós precisamos ir um pouco além do texto da Constituição, sabe? E um bom norteador aqui é o Estatuto da Advocacia, que é a Lei número 8.906 de 1994. Nessa lei, nós encontramos, por exemplo, que no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e suas manifestações. O que isso significa, né? Isso significa que o advogado tem a chamada imunidade profissional e não constitui injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação da sua parte no exercício da advocacia, é claro, sem prejuízo de eventuais sanções aí disciplinares perante a OAB por excessos eventualmente cometidos, tá? Interessante que enquanto para os políticos a gente fala geralmente em imunidade parlamentar, a classe dos advogados detém outro tipo, detém a chamada imunidade profissional. Tá, mas não entendi muito bem. Então o advogado ele pode falar, fazer o que quiser? Não entendi, professora. Não, negativo. A imunidade profissional não é uma carta em branco para que seja usada, por exemplo, uma linguagem ofensiva, despropositada, que não tenha nenhuma relação direta com aquele litígio que o advogado esteja trabalhando, tá? O processo, a gente não pode esquecer, o processo deve ser palco de solução de conflitos, de pacificação social e não o contrário. Essa inviolabilidade profissional do advogado, que a gente sustenta como adequada, é aquela pensada como um benefício não só para o advogado, mas também um benefício para a própria parte, porque confere uma segurança ao advogado na defesa de todos os pontos de vista aí do direito do seu cliente. Agora eu entendi. Obrigada, professora Nadine. Sabemos que o direito é muito complexo, então é necessário um conhecimento técnico para que se possa defender os direitos da parte de forma justa e correta. Imaginem de um lado o judiciário
e do outro pessoas comuns, que não têm esse conhecimento específico das leis, doutrinas, princípios. Como essa pessoa se sairia diante das argumentações jurídicas do lado oposto? O olhar do magistrado imparcial? Então, pedir uma palavra de ordem ou mesmo contraditar uma testemunha. O advogado, ele possui a qualificação necessária e ele estará habilitado para defender e analisar os interesses dessa pessoa. E por isso, os advogados têm a capacidade postulatória, que é a qualificação e o conhecimento para poder representar em juízo o autor ou réu de uma ação. Tá, deixa eu pensar se eu entendi direito aqui. Então, será que diante disso que tu comentou, eu posso afirmar categoricamente que para buscar a tutela dos meus direitos em juízo, eu sempre, sem exceção, precisarei estar representado por um advogado? Isso é bem lembrado, professora. Não é bem assim sempre. Existem algumas exceções, tá? Em que há a possibilidade da dispensa de um advogado. Nas ações civis, por exemplo, de baixa complexidade, até 20 salários mínimos em primeira instância. Pleitar medidas protetivas como a mulher, na Lei Maria da Penha. O habeas corpus e também a Justiça do Trabalho. O exercício da advocacia, ele pode se dar no âmbito judicial, perante o Poder Judiciário e no âmbito extrajudicial, na forma de consultoria jurídica e assessoria, o que a gente chama de advocacia preventiva, onde há o quê? Há o aconselhamento técnico, buscando evitar a existência de um litígio judicial, como também na elaboração de contratos e pareceres. É isso aí, Cami. Bem lembrado. Muito bem. Tá muito bonito o que a gente está falando, né? Mas agora eu queria, assim, convidar vocês a pensarem um pouquinho mais, refletirem um pouquinho. Vamos sentar aqui no divã rapidinho, todo mundo juntos? Você sabia que atualmente existem no Brasil quase 1.300.000 advogados? A gente pode dar uma passadinha ali no centro da cidade, chacoalha uma árvore e vão cair vários advogados dela. Então, como que a gente se sustenta, como se destacar nesse mercado de trabalho aparentemente saturado? Né? Quais as condições reais, atuais do exercício dessa profissão do advogado? Quais são os principais dilemas, obstáculos, desafios vividos por essa classe? Será que a gente pode dizer que atualmente os advogados vêm fazendo jus a esse papel de função essencial à justiça, conforme exatamente proclamado ali no artigo 133 da Constituição Federal? Pois é, a nossa sociedade vive alguns problemas aí em relação à visão da atuação profissional dos advogados. São problemas vivenciados, evidenciados a partir de vieses diversos. Existe, por exemplo, uma crise que a gente pode verificar que reside na dissociação entre a atuação profissional desse advogado e o seu exercício da cidadania, tá? O advogado, gente, vocês sabem, ele possui um lugar de fala socialmente privilegiado. O que o advogado diz, a depender do contexto em que ele se insere, tem valor de verdade para aqueles que não têm a formação jurídica, sabe? Então, pensando nisso, o advogado que não concilia o seu trabalho técnico com, por exemplo, as suas opções ideológicas, ele é um profissional que acaba ajudando a desacreditar essa imagem pública da categoria dos advogados como um todo, sabe? Outro problema ainda que a gente pode evidenciar aqui é a dissociação entre muitos valores presentes no universo jurídico mesmo e aqueles valores que a sociedade efetivamente vivencia. Então, nem sempre os conflitos jurídicos emergentes na sociedade são debatidos em sala de aula. E isso acaba prejudicando a formação dos advogados para o mundo prático. E vocês sabem que o direito nada mais é do que um reflexo do comportamento da sociedade num determinado momento da sua existência e da sua evolução. Então, como o direito é
comportamento, o estudo dessa matéria, não pode ser limitado à decoreba de leis, à decoreba de códigos, né, gente? Ele tem que estar acompanhado aí de o estudo de outras disciplinas, tem que ser interdisciplinar e tem que ser crítico. Então a gente tem que, ao lado do direito, se preocupar com o estudo de outras disciplinas, como por exemplo, filosofia, interpretação, psicologia, política, economia, etc. Nadine, advogar não pode ser uma atividade neutra, descomprometida, desinteressada, justamente porque surge para intermediar conflitos. Somente a atividade técnica não é suficiente para a defesa dos interesses em jogo. A advocacia é militância de instrumento e construção da cidadania. Exige a consciência do papel social que o seu exercício impõe ao mundo atual. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado aí do tema que a gente reservou para tratar com vocês hoje. Existe ainda bastante outras coisas para serem comentadas sobre a advocacia, tá bom? Espero que vocês continuem com a gente. Até os próximos vídeos!